eu estou buscando implementar agroflorestas para praticar agroecologia aqui no nosso espaço. Porém, eu fui impedido de implantar esse sistema. Quer entender melhor o que aconteceu? Assista esse vídeo até o final. Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e hoje eu vou mostrar como está o andamento aqui da nossa agrofloresta. Então, pessoal, no último vídeo eu mostrei para vocês a área que eu estava preparando para montar o sistema agroflorestal que ficava aqui atrás da nossa casinha de pau a pique. Porém, enquanto eu estava preparando a área, eu acabei sendo expulso dela e não vão deixar eu implementar um sistema agroflorestal ali naquela região. E como que isso aconteceu? Eu estava, então fiquei alguns dias roçando ali com a roçadeira. E quando eu comecei a podar as árvores com a motosserra, então eu podei uma árvore, o galho caiu no chão. Eu comecei a picar essa matéria orgânica, os galhos da árvore, com um facão, para fazer cobertura de solo. E quando eu comecei a bater o facão em determinado local ali próximo do chão, eu vi uma movimentação estranha e acabei me afastando. Então eu estava batendo com o facão em um ninho de mamangava. É uma mamangava aquela que parece uma abelha grandona, ela é preta com listras amarelas. E elas fazem um ninho que pode chegar aí a centenas de indivíduos. Elas fazem um ninho de capim sob o chão. Então eu estava batendo com o facão literalmente no ninho delas. E elas não me atacaram. Elas apenas estavam saindo do ninho ali para ver o que estava acontecendo. Então eu fiquei alguns dias trabalhando com a roçadeira. Provavelmente eu passei com a roçadeira em cima delas. Fiquei com a motosserra em cima delas também. E batendo o facão. E elas não me atacaram. Eu tenho levado bastante sorte nesses casos aqui. Enquanto eu estou trabalhando no sítio. Enquanto algum vizinho, por exemplo, vizinho aqui na frente, o Marco, só dele chegar perto da mamangava com a roçadeira, elas já atacaram ele. E não é nada agradável levar uma ferroada de mamangava. E daí eu fiquei num dilema, o que eu faço agora, né? Geralmente o pessoal taca fogo, e isso estava fora de cogitação. Por mais que a gente fica numa situação difícil, pessoal, por isso que a gente tem que ter uma certa empatia com quem acaba agredindo a natureza de alguma forma. Porque eu estava numa área onde eu coloquei ali bastante trabalho. Quando estava quase tudo pronto, eu me deparei com isso. Então acaba vindo inevitavelmente a vontade de se livrar daquele problema da forma mais rápida possível. Então a gente tenta usar da consciência para controlar esse nosso impulso agressivo, porque eu coloquei muito trabalho ali quando estava quase tudo pronto, acabou surgindo esse problema. A vontade que a gente tem é de tentar resolver ele da forma mais rápida possível. E, infelizmente as pessoas resolvem isso através do fogo. Porém, isso estava fora de cogitação. Outra coisa que eu poderia fazer era colocar elas numa caixa e transportar para outro local. Porém, eu vi alguns vídeos e eu não me encorajei muito em estar realizando esse serviço. É algo bem complicado. E até um amigo meu que trabalha com abelha, o Marcos, ele que inclusive me deu a abelha mirim que eu coloquei no penúltimo vídeo aqui no canal. E ele até se disponibilizou em me ajudar em fazer essa remoção. Porém, eu não me encorajei. Então eu acabei abandonando essa área, vou deixar para implementar futuramente. A minha esperança é de que no inverno elas acabem morrendo, porque o inverno aqui ele é bem frio. Ou no mínimo elas se enfraqueçam para que eu consiga colocar elas numa caixa e possa transportar para outro local.
E essas abelhas, por mais que elas sejam perigosas para nós, né, elas são muito defensivas, elas têm um papel extremamente importante, assim como as abelhas na polinização. Inclusive culturas como o maracujá são somente polinizados com esse tipo de inseto. Então, eles são extremamente importantes para a natureza. Mas então, se eu não vou mais implementar a agrofloresta naquele local, o que, que agora eu vou fazer? Vamos dar uma volta ali fora que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui está a casinha de pau a pico, estou na lateral dela. E a área na qual eu ia implementar o sistema agroflorestal é essa área aqui de trás. Que eu não podei as árvores aqui porque eu parei de mexer nela, mas ela já está bem roçada. Vocês podem comparar aí com o primeiro vídeo. E eu ia fazer isso mais lá atrás, no fundo do terreno mesmo. E agora eu mudei o local para uma área aqui ao lado da casinha de pau a pique. Então é nessa região aqui que eu já rocei, eu já fiz a poda das árvores, que eu vou implementar esse sistema. Vou mostrar para vocês em mais detalhes aqui o nosso trabalho. Então, como eu havia mencionado no primeiro vídeo, o primeiro passo para a implementação da agrofloresta em uma área aqui de capoeira é você fazer a roçada e a poda das árvores existentes. Aqui existiam algumas árvores primárias, ou seja, árvores que elas não duram muito tempo. E estava começando algumas árvores, né, de ciclo mais longo, como canela, cuvatã, farelo seco, açoita, cedro. Então já várias espécies estavam aqui nessa região. Aqui, por exemplo, essa árvore que eu podei era um fumo bravo. É uma árvore que ela não dura muito tempo. Se você deixar a floresta se desenvolver naturalmente, então esse fumo bravo ele vai crescer, vai apodrecer e vai cair, dando lugar para as outras árvores. Então eu fiz a roçada, fiz a poda das árvores, como você pode ver só tem um toquinho, então essas árvores elas irão rebrotar. E toda a matéria orgânica eu depositei no chão. A matéria mais fina eu deixei espalhada e a matéria de madeira eu deixei mais reunida, porque vou utilizar aqui nos canteiros e eu já vou demonstrar aqui como que eu irei fazer. As únicas árvores um pouco maior que eu tive que fazer uma poda drástica é nesse cuvatã, que ele é conhecido popularmente como Miguel Pintado, que tinha algumas árvores que se projetavam aqui para cima da área que eu vou implementar a agrofloresta. Só que aqui o cuvatã ele nasce como se fosse numa toceira. Então, como vocês podem ver, eu podei 2 cuvatãs e tem mais uns 4, 5 ali. Ele dá em bastante volume. Algumas árvores eu deixei aqui, porém eu vou realizar ainda o manejo para ver se eu vou acabar tirando mais algumas. Porém tem algumas árvores aqui como esse açoita. Eu deixei as aroeiras pimenteiras porque ela é uma excelente planta de serviço que vai fornecer matéria orgânica através de poda. E algumas outras espécies também. E essa é uma parte que dá bastante pena, porque pelo menos eu fico muito dó de acabar tendo que podar essas árvores, cortar algumas. Porém, isso acaba sendo necessário, porque essas árvores elas acabam fazendo muita sombra aqui nessa região, fazendo com que ela não se desenvolva muito bem. Então, se eu fosse simplesmente roçar sem podar as árvores que estão aqui, eu não conseguiria implementar outras árvores aqui nessa região. Então, por causa de algumas árvores aqui, eu não conseguiria reflorestar essa área com muitas outras. Então,
é algo que infelizmente nós temos que fazer. O sistema, é a dinâmica da natureza. A natureza também acontece isso. Por exemplo, nessa mata aqui, ela parece de certa forma estável, mas sempre acontece de cair galhos, de uma árvore apodrecer e cair, abrir clareira para que outras árvores possam se desenvolver ali dentro. O que a gente faz na agrofloresta é acelerar esses processos através do nosso manejo. Então, por mais que dê muito dó de estar realizando a retirada dessas árvores que existiam aqui, mas ela é necessário para um bem maior, que é encher toda essa região aqui com outras árvores e aumentar a biodiversidade. Então, após a roçada e a poda dessas árvores, eu coloquei uma estaca em cada canto aqui da área. Eu separei uma área de 20 por 20, né, 400 metros quadrados, que eu vou implementar o primeiro SAF. Então eu coloquei uma estaca lá naquele canto e nos dois cantos de cá. O sentido das linhas que eu irei fazer o plantio será norte e sul. Então será esse sentido aqui e não leste-oeste, que seria esse sentido. Dizem que esse é o melhor sentido com questão ao aproveitamento do sol. Porém, eu vou explicar isso melhor em outros vídeos. A partir desse momento, então, eu coloquei uma linha daquela estaca até essa estaca aqui. Com isso, eu fui tirando a medida dos canteiros e colocando as demais estacas, como vocês podem observar durante toda essa linha. Como que eu dividi os canteiros? Então, ele é um canteiro de 1 metro, um espaço de 50 centímetros, que é o caminho, canteiro de 1 metro, espaço de 50 centímetros. Os canteiros aqui eles serão 4 linhas principais de árvores. Então vai ser essa linha de árvore, e entre as linhas de árvore terão 3 canteiros onde eu posso plantar roça, posso plantar hortaliças, né? O que mais eu quiser plantar, ou plantar capim para matéria orgânica durante o primeiro período, né? Enquanto a linha de árvore não cresce e não sombreia essas entrelinhas. Porém, na linha do meio aqui, eu também vou plantar árvores, somente uma linha de árvores de serviço para fornecer matéria orgânica. Então, depois que eu coloquei essas estacas marcando os canteiros desse lado, eu fiz a mesma coisa lá do outro lado. E daí eu comecei a esticar uma linha canteiro por canteiro e comecei a organizar os galhos aqui, que eles vão ter 2 funções. Então até o final lá, ó, os galhos, as madeiras, elas estão sendo colocadas. Então esse material lenhoso tem 2 funções. Uma de demarcar o canteiro aqui, para que eu possa me localizar dentro da área. E ele também, com o tempo, irá apodrecer, irá compostar e virar adubo para as minhas árvores. Então, pessoal, como vocês podem observar, nós temos um cuidado muito grande com a questão da matéria orgânica, porque esse é um dos pilares para a agrofloresta. E no próximo vídeo eu vou explicar melhor e em detalhes no porquê que a matéria orgânica é tão importante para o solo. E o que vocês estão achando aqui da nossa implementação dos sistemas agroflorestais? Deixa aqui nos comentários. E também deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, para que você possa acompanhar o crescimento dessa nossa agrofloresta. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até breve.